Olá, internautas, mais um programa Prazer, Sou Galáctico. Hoje recebendo um convidado que tem muitas Copas do Mundo, que tem muitos jogos, muito bavis e outras coisas mais para nos contar, né? São anos de estrada, é um cara consolidado, é um cara querido, que tem uma mínima rejeição graças ao seu trabalho com muita dedicação, com muito respeito ao ouvinte. E não à toa ele tem um slogan, o amigão do torcedor. Aqui estou. Aliás, estamos, né? Porque eu estou, você está também com Ivanildo Fontes, grande Ivanildo. Eu que costumo brincar com ele, velho Giva, mas é o Ivanildo Fontes. É uma satisfação recebê-lo e muito bom conhecer sua história, Ivanildo. Prazer, sou galáctico. Um abraço, Anderson Matos, um abraço a todos vocês do galácticosonline.com. É uma satisfação muito grande estar aqui participando deste quadro que eu acho muito importante, viu? Você, Márcio Martins, Eduardo, nosso Guto Alves e todos, né, estão de parabéns realmente, porque eu acho que isso é muito importante para o profissional da comunicação. Pois é, pessoal, e você que está nos assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, o que é que você achou aí da história do Ivanildo Fontes, o que é que você tem achado do Prazer Sou Galáctico e se inscrever no nosso canal, né? Não esquece disso, colocando o sininho também, porque sempre que surgirem outros vídeos, vocês vão receber a notificação através do seu celular, beleza? Mas vamos iniciar a história do Ivanildo Fontes, buscando as origens, rapaz. Quando é que esse cara deve ter começado? Em que ano, né? Eu acho que nem minha mãe era nascida aí, não vai? Por isso que eu respeito muito o Ivanildo Fontes. Ivanildo, vamos começar pela origem da sua história. Você que é de Valença, aqui na Bahia. Como começou, Ivanildo Fontes, a sua história no rádio esportivo? Realmente, Anderson, eu tenho muitos anos de praia, viu? É que eu comecei novo, né? Eu ainda tinha 17 anos, 18 incompletos, quando realmente tudo começou. Nunca tive vocação, nunca pensei em ser da área de comunicação, muito menos de rádio. E tudo aconteceu naturalmente. Observe que no ano de 1975, né, eu ainda estudante, fazia contabilidade, estava no penúltimo ano de concluir o curso. Eu, com o meu colega Zaqueu, não é, de bicicleta, sabe que a gente que é do interior, naquela época principalmente, a gente curtia muito bicicleta e a gente saiu, nós éramos colegas de estudo, né, de colégio, e nós saímos para dar um bordejo, né, como a gente costuma dizer no interior, de bicicleta. E quando nós fomos passando na Praça da República, uma das principais praças da cidade de Valença, onde na época se localizava a Rádio Clube de Valença, começou a chover e nós paramos para passar a chuva, e justamente paramos em frente ao prédio, que era um auditório, um prédio que na época funcionava um cinema, e nós paramos para passar chuva. Colocamos a bicicleta assim do lado, né? E fomos para a parte interna, justamente, da Rádio Clube de Valença. E nesse momento começamos a falar sobre futebol, não é? Eu falando do meu Fluminense, ele falando, Zaqueu, do seu Botafogo. E aí vinha descendo uma pessoa para sair, e quando viu que estava chovendo, resolveu parar próximo onde nós estávamos conversando, que era Francisco Queiroz, ou seja, o Chico Queiroz, que era superintendente da Rádio Clube de Valença. E aí ficou esperando a chuva passar, como eu e Zaqueu também ficamos. E nesse íntere, nós começamos a bater papo sobre futebol, e a chuva passou, nós saímos e fomos embora, e Chico Queiroz da mesma forma. Acontece que 2 dias depois, eu em casa, não é, meu pai chegou e disse, Ivanildo, eu encontrei com Francisco Queiroz e ele mandou um recado para você, ele gostaria de falar com você, pediu que você passasse lá na Rádio Clube para ele bater um papo com você. E Chico Queiroz era muito amigo de minha família, de meus pais, já que ele tinha fazenda, né, em Caratingui, né, que era um distrito do município de Cairu, e a família de minha mãe tinha fazenda chamada Os Montes, que ficava no Quitumbo, que era outro lugarejo próximo ao Caratingui. E a nossa família, por ter muita amizade, eu achei que era uma coisa boba, né? Que ele ia conversar comigo, nunca imaginei que ele iria dizer para mim, quando eu estive conversando com ele, que ele ouviu falando sobre futebol e achou que eu gostava de futebol e entendia de futebol. E a rádio estava precisando de um repórter esportivo. E aí ele disse que, por causa disso, se eu não gostaria de fazer um teste que ele estava fazendo para encontrar um repórter esportivo. Eu digo, Chico Queiroz, como é que pode, rapaz? Nunca passou por minha cabeça trabalhar em rádio, ainda mais ser repórter esportivo. Se você quiser, venha daqui a 2 dias que a gente faz um teste com você para ver realmente se você tem condições.
Aí eu fui para casa, ele disse, vá para casa e pensa. Eu digo, tá certo, eu fui para casa, comecei a pensar, conversei com meus pais, e aí meus pais disseram, não, não custa nada, né? Você ir lá fazer esse teste. E aí não é que eu fui mesmo, senhor Anderson Matos? Fiz o teste, rapaz, e 3 dias depois, Chico Queiroz mandou avisar que eu tinha passado no teste para repórter esportivo da Rádio Clube de Valência. E foi aí onde realmente tudo começou, e até hoje eu estou no rádio, e só tenho a agradecer a Deus que realmente colocou no meu caminho essa profissão. Eu vi o Márcio Martins dizendo que era uma profissão realmente, que ele colocou como fantástico o mundo do rádio. E é realmente, viu? Eu gosto do que faço, tudo que eu tenho até hoje, acho que tenho até mais do que mereço, sem falsa modéstia, né? Agradeça ao rádio, agradeça à minha profissão. Ivanildo Fontes, você começou em 1975, lá na Rádio Clube de Valença, mas hoje nós estamos em 2019, pode ser que um neto seu esteja assistindo em 2030, essa entrevista, né? Mas eu quero saber de você, Ivanildo Fontes, essa história, essa trajetória que você fez saindo de Valença com apenas 17, 18 anos e chegando aqui em Salvador. Como é que começou isso? Como se desenhou para a sua vinda para Salvador? Olha, em 1975, como eu lhe disse, foi quando tudo começou, e em 1976 houve um hiato, né, porque eu ainda estava estudando para me formar, e veio o tiro de guerra, né, eu tive que servir o Exército, né, que era o TG-119 em Valença, como sargento ampoeiro, e nesse período eu acabei me afastando da Rádio Clube de Valença. Só que quando chegou no final de 1976, quando eu estava concluindo o curso de contabilidade, 2º grau, não é? Eu também estava concluindo o tiro de guerra 119, o Exército, lá de Valença. Chico Queiroz, que já estava na Rádio Excelsior, porque ele tinha deixado a Rádio Clube de Valença. De Salvador. De Salvador, exatamente. Ele encontrou com Mário Freitas, né, lá no Caratingui, já que Mário tinha um amigo, e deve ter até hoje, que é Luiz Mendonça, e Luiz Mendonça tinha terras naquela região, tinha lanchas e tudo mais, e foi passar o final de semana lá com Mário Freitas. E Mário Freitas foi apresentado pelo Luiz Mendonça ao Chico Queiroz, e os dois aí se conheceram. Aí Mário Freitas disse, Chico, você não gostaria de ir para a Rádio Excelsior, não? Existe uma brecha lá, existe uma vaga, e acontece que Chico Queiroz acabou vindo para Salvador trabalhar na Rádio Excelsior, e aí nesse período dele aqui na Rádio Excelsior de Salvador, ele me indicou para ser repórter da Rádio Excelsior, que estava precisando também de um repórter, que ela já trabalhava como repórter, ele e Jorge Sanmartin. E aí, eu como estava concluindo meu curso, logo no início de 1977, eu concluí tudo e vim para Salvador trabalhar na Rádio Excelsior por indicação de Chico Queiroz, que foi o cara que me descobriu para o rádio e que me indicou para trabalhar também na Rádio Excelsior da Bahia, na equipe comandada por Nilton Nogueira, o clássico. E olha que a equipe da Rádio Excelsior era tida como a Globinho do Nordeste, uma equipe que tinha Nilton Nogueira como narrador, Zaire Filho, que era paraense, tinha Mário Freitas e tinha Júlio César Santana, que tinha vindo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Como comentaristas, Edson Almeida, José Domingos e Gerson Macedo. Como repórteres, Jorge Sanmartin, Chico Queiroz, Miguel Messias, Edmundo Carvalho, não é? E eu como 5º repórter, não é? Só que eu passei a ser automaticamente o 3º, cobri as folgas de Chico Queiroz de Sanmartin, na cobertura de Bahia e Vitória, e também cobri a Galícia e Ipiranga, né? Quando eu era realmente relacionado para fazer esse tipo de cobertura. E era uma equipe realmente maravilhosa, não é? Tinha também Pedro César, que era plantonista, considerado como um dos melhores plantonistas do rádio brasileiro, e para mim realmente deu tudo certo. Você vindo do interior para trabalhar numa equipe dessa, né? Não tem como você realmente não aprender e seguir o bom caminho. Agora, Ivanildo Fontes, para as pessoas que não lhe conhecem, né? Eu vou entrar no assunto do rádio novamente, mas eu não quero sair de Valença, porque para as pessoas que não lhe conhecem, rapaz, Ivanildo Fontes é um cara muito correto, né? Um cara que tem uma linha reta assim, ele quer seguir essa linha, chega às vezes até a ser firme nesse sentido. Aí eu lhe pergunto, Ivan, voltando um pouco para Valença e entrando mais no seu lado pessoal,
sua educação que você teve, a sua família, os seus princípios que você teve lá quando você era criança, lá em Valença, foram com seus pais, esses princípios vieram aí dos seus avós? Como é que foi essa sua criação, essa sua convivência lá em Valença? Olha, Anderson, a família eu acho que é fundamental em tudo, né? Eu costumo dizer, preserve, proteja e defenda sempre a família. Eu nunca fui de uma família rica, né? Mas era de uma família tradicional. Minha avó, por parte de pai, era uma professora muito conhecida, né? Em Valença, Florentina Fontes. E realmente nós tivemos uma educação muito boa. E eu realmente prezo muito por isso. Eu sou um cara organizado, eu gosto de tudo certinho, tudo arrumadinho, entendeu? E realmente eu fiz de tudo para que meus filhos seguissem esse caminho também. E graças a Deus deu certo e continua dando certo. E a tradição da família, a criação, a educação, são fundamentais, não é? Para o ser humano e depois para o profissional. Então, acho que tudo isso veio contribuir para que eu seguisse também esse caminho onde tudo, graças a Deus, deu certo. Então, a família é fundamental, é preponderante e não esqueça nunca disso. Eu costumo dizer que eu tenho um ídolo, que é Jesus Cristo, que eu tenho um amor, que é a minha esposa, né, que me atura há 40 anos, você conviver durante 40 anos não é fácil, e tenho uma paixão, né, que é a minha família. Então, família para mim é tudo, viu? Voltando, Ivanildo Fontes, ao lado profissional, você já em Salvador, saiu de Valença, da Rádio Clube, chegou à Rádio Excelsior da Bahia como 5º repórter, se tornou 3º. Você é narrador. Quando foi que iniciou a sua trajetória, Ivanildo Fontes, como narrador? De quem teve essa ideia? Veio de você? Veio de outra pessoa? Rapaz, isso foi no início da década de 80. Eu ainda repórter da Rádio Excelsior da Bahia, né, viajava muito. Eu me lembro que eu cobri o Itabuna, disputando o Campeonato Brasileiro como repórter. Mário Freitas era narrador, apresentava a resenha do meio-dia, chamada Show de Bola do Meio-Dia na Rádio Excelsior da Bahia. E o Itabuna disputou o Campeonato Brasileiro em 1978. E nós passamos várias semanas em Itabuna e Ilhéus fazendo esta cobertura. Só que como repórter, como eu viajava muito também, que a gente cobria os clubes e viajando, e o Itabuna jogou no Brasil todo, porque naquela época o Campeonato Brasileiro era enorme, não é isso? Era gigante. É verdade. Os clubes eram convidados. O Itabuna foi convidado pelo presidente da CBD na época, Heleno Nunes, Almirante Heleno Nunes, não esqueço nunca. Não é? Quando ele foi guindado à presidência da CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, ele concedeu uma entrevista à França Teixeira, que tinha uma audiência extraordinária no rádio naquela época, era o bambambam da comunicação, e aí eu estava ainda ouvindo essa entrevista, quando o Almirante Heleno Nunes disse que gostava muito de um baiano, né, que tinha também feito parte da Marinha naquela época, na época dele, e que ele era de Itabuna, e eu me lembro muito bem do nome, Stanislau. E aí Francisco disse, Stanislau é baiano? Ele disse, é uma pessoa que eu gosto muito. E aí o que aconteceu? O Francisco Teixeira conseguiu depois entrevistar esse Stanislau. E o Almirante Heleno Nunes, por causa disso, convidou o Itabuna para disputar o Campeonato Brasileiro. E o Itabuna realmente participou, um clube do interior, não é, de uma cidade que não tinha muita tradição ainda com futebol. Mais conhecida era a Feira de Santana, né, por causa do Fluminense de Feira, que já tinha conquistado 2 títulos estaduais em 1963 e em 1969. E realmente, quando eu viajava muito, eu encontrava uma pessoa chamada Marco Aurélio. Marco Aurélio também era outro grande resenheiro, narrador esportivo, e que tinha um nome muito forte na crônica esportiva da Bahia. E o Marco Aurélio, toda vez que me encontrava, ele viajava pela Rádio Sociedade. Ele dizia, você ainda vai ser meu narrador, você ainda vai ser meu narrador. E eu, que nada, rapaz, não sei o quê. Ele dizia, vamos ver. E, coincidentemente, no início da década de 80, Marco Aurélio foi trabalhar na Rádio Excelsior, como chefe da equipe, junto com o Nilton Nogueira. E Marco Aurélio realmente teve uma participação muito grande na minha profissão e na minha carreira, porque realmente ele me guiou a coordenador da equipe de esportes e a narrador esportivo. E a partir daí realmente deu tudo certo, eu não esqueço nunca. Então foi assim que aconteceu e que começou. Meu primeiro jogo, né, sempre tem que acontecer alguma coisa, foi Leônico e Fluminense de Feira, na cidade de Simões Filho. O Leônico era um time que mudava muito de mando de campo, né? Era em Salvador, tinha sido em Conceição do Coité, em Santo Antônio de Jesus, e foi para Simões Filho uma vez.
E em 1981 eu fui escalado por Marco Aurélio. Marco Aurélio, inclusive, me orientava. Ele dizia, Ivanildo, você tem que fazer o seguinte, quando você não estiver trabalhando, você fica numa cabine da Fonte Nova, leva o gravador e fica narrando, gravando a sua narração. E tudo isso eu fui fazendo, né? E aí, quando chegou na hora, ele disse, agora a hora é essa, você vai narrar o segundo tempo do jogo Leônico e Fluminense. Por que o segundo? Porque você vai acompanhar o primeiro e ver como é que Edmundo Carvalho narra o primeiro tempo. Foi Edmundo Carvalho, saudoso, outro grande radialista também, não é? Que fazia parte da equipe de esporte da Rádio Excelsior, narrou o primeiro tempo, eu narrei o segundo. Graças a Deus, os 2 gols aconteceram no primeiro tempo. Quando chegou no intervalo, o tempo fechou, estava um sol bonito, maravilhoso, meu amigo Anderson Matos. O tempo fechou, começou a chover, a cabine não tinha janela, estava tudo aberto e a chuva, rapaz, molhou as minhas anotações todas em relação à súmula, ou seja, a ficha técnica do jogo. E aí eu disse, meu Deus, eu já estava nervoso, fiquei mais nervoso ainda, uma vara verde, né, tremendo, mas graças a Deus eu consegui levar até o final e narrei o segundo tempo do jogo, em que o Leônico venceu o Fluminense por 2-0 no estádio Edgar Santos, na cidade de Simões Filho. Foi no ano de 1981. Beleza, Ivanildo. Aí, saindo agora, né, a gente vem trazendo a história do Ivanildo, vai acompanhando. Saiu da Rádio Clube, foi para a Rádio Excelsior de Salvador, virou narrador em 81. Eu estou gravando. Mas, Ivanildo Fontes, algo que me chama muito a atenção, né, desde que eu entrei na Itapuã FM, é a quantidade de Copas do Mundo que você participou. Porque é um privilégio, você tem na bagagem, assim, eu participei de tantas... Quantas Copas do Mundo, Ivanildo? Olha, Anderson, para você ter ideia, eu cheguei na Rádio Excelsior em 1977. E logo um ano depois, em 1978, a Rádio Excelsior já cobriu a Copa do Mundo. Então, minha primeira Copa foi em 1986, que foi no México. Eu cobri realmente, diretamente, 4 Copas do Mundo, não é? Mas você vê que eu participei dessas duas, de 78 e de 82, trabalhando na parte da coordenação, não é? Em 1986 eu fui para o México, o chefe da equipe já era Marco Aurélio. Marco Aurélio era o chefe da equipe de esporte da Rádio Excelsior. Todas as 4 Copas que eu fiz foram pela Rádio Excelsior. Em 1986 eu fui com Marco Aurélio, Silvio Mendes e Ari Pacheco. Em 1990 foi a minha segunda Copa do Mundo. Eu fui para a Itália, 1990, né? Junto com Marco Aurélio e também com Ari Pacheco. Depois, em 1994, nos Estados Unidos, eu estava presente e, aliás, vi a seleção brasileira ser tetracampeã depois de 24 anos, né? Que a última Copa tinha sido em 1970, o tricampeonato. Então, em 1994, eu estava lá cobrindo a Copa dos Estados Unidos. O chefe da equipe aí já foi Mário Freitas. E em 1998, fui na França, o chefe da equipe já era também Mário Freitas, eu estava lá cobrindo. E a seleção brasileira decidiu o título contra a seleção da França e perdeu, não é? Então foram realmente 4 Copas do Mundo. Depois, as seguintes, eu participei aqui, coordenando, não é? Trabalhando internamente. Mas realmente as 4 Copas do Mundo marcaram muito na minha vida, porque realmente é um acontecimento fantástico, um acontecimento que ajuda muito a gente em termos de tudo, né? Principalmente de cultura e de aprendizado. E por que você não fez em 2002, 2006, 2010? 2002 a gente não teve condições de ir, eu não fui, cobri que foi no Japão e na Coreia, não é? Fazer uma Copa dessa não é fácil. Depois a de 2006 foi na Alemanha, eu também não fui, cobri esta Copa do Mundo. A gente aí já não estava mais na Rádio Excelsior, nem em 2002, nem em 2006. Em 2002 eu estava na Metrópole, né? Com a equipe Toque de Bola, comandada por Djalma Costarino, Paulo Siqueira e Silva Rocha. Em 2006, da mesma forma, e depois tivemos a Copa do Mundo de 2010, que foi na África do Sul. Eu já estava com Márcio Martins, também cobrindo o futebol como narrador esportivo. E depois a de 2014, que foi aqui no Brasil, onde nós participamos, né? Transmitindo alguns jogos aqui no estádio Arena Fonte Nova. Porque atualmente não se tem a mesma cultura de outrora, né, Ivan? Onde você viajava muito para a Copa do Mundo, para a Copa América, amistosos da seleção. Você tem noção de quantas Copas Américas você fez? Rapaz, eu já fiz muitas Copas Américas, viu? 2 marcaram muito na minha vida. Você tem ideia, na América do Sul eu conheço, só não conheço o Chile, não é? Mas os demais países eu conheço. Na América do Norte eu não conheço o Canadá,
mas conheço o México, onde estive em 1986, e os Estados Unidos, onde estive em 1994. E duas Copas Américas marcaram muito. A do Brasil, em 1989, onde a seleção brasileira decidiu, olha que coincidência, justamente contra o Uruguai, e eu transmiti aquele jogo, né? Nós fomos num pool com duas emissoras, eu estava no Maracanã, e o Brasil venceu por 1-0, com mais de 130 mil pessoas, no antigo Maracanã, e o Brasil venceu por 1-0 com o gol de Romário. E já tinha 40 anos que o Brasil tinha conquistado uma Copa América, porque a última tinha sido em 1949. Depois veio 1950, onde aconteceu aquela tragédia na decisão da Copa do Mundo de 50, não é? Então, o Brasil só voltou a conquistar uma Copa América justamente em 1989 no Brasil, depois de ter acontecido aqui, né, em Salvador, não é? Um vexame, onde os torcedores não foram para o estádio, queimaram a bandeira do Brasil, jogaram ovos, né? Houve a famosa ovada no Renato Gaúcho, e nós realmente ficamos muito mal vistos aqui, porque o técnico Sebastião Zazzaroni cortou Charles, que era o grande ídolo da Bahia e do Bahia na época, né? E merecia estar na Copa do Mundo. Essa que é a realidade. Então aquela atitude do Lazzaroni, cortando Charles, revoltou a torcida baiana. Então a decisão foi lá no Maracanã. Eu participei como narrador e narrei o gol do Romário. E a outra Copa América que me marcou muito foi em 1995, também no Uruguai. Aliás, a anterior foi no Brasil, a de 89. A de 1995 foi no Uruguai. Eu fiquei na cidade de Santana do Livramento, né, na fronteira com Rivera, que pertence ao Uruguai, onde o frio era uma coisa absurda. Nós íamos para o estádio como se estivéssemos indo para a guerra. Íamos de luvas, 2 calças, 4 blusões, máscara ninja, rapaz, um frio incrível. Inclusive, alguns companheiros tiveram que retornar antes para suas cidades, porque não conseguiram permanecer, já que pegaram gripe muito forte. Alguns até tiveram até pneumonia, para você ter ideia. E justamente Brasil e Uruguai decidiram essa Copa do Mundo. E o Brasil perdeu em Montevidéu, no estádio Centenário, em 1995. A seleção do Uruguai jogava pelo empate e conquistou o título. O Brasil vencia por 1-0, mas o Uruguai acabou saindo de lá vitorioso. E isso marcou muito, né, em relação à Copa América. Realmente foram muitas Copas Américas, não tenho um número exato, mas uma competição muito importante que acontece aqui no nosso continente. Voltando no tempo, Ivanildo Fontes, vocês chamam às vezes assim a época de ouro do rádio. Eu, salvo engano, é esse termo, posso estar enganado, né? Mas eu imagino, né, que naquela época, entre 75 e até início de 2000, o rádio viveu uma época fantástica, né? Assim, o que é que você se lembra, assim, Ivan, sendo saudoso, né? Um saudoso de forma positiva, que você se lembra, assim, de suas raízes no rádio, que lhe dão uma lembrança e trazem uma saudade, assim, para você? Ah, muito bem, Anderson. Muito boa pergunta, viu? Aliás, eu costumo dizer que toda época é importante, a gente tem que respeitar. Porque muita gente costuma dizer, aquela época que era boa, não é? E a época de hoje não é? Não é? Há diferença, não é isso mesmo? Aquela época era boa para quem viveu naquela época. E a época de hoje é boa para quem vive nessa época. Só que você tem que respeitar, porque tudo na vida tem sua importância. Mas teve uma época que realmente marcou muito, foi quando eu comecei no rádio, não é? Eu não imaginava nunca vir trabalhar numa rádio na capital, ainda por cima com grandes profissionais. Naquela época tivemos grandes profissionais. Para você ter ideia, nós tivemos 5 grandes narradores esportivos, não é? Eu trabalhei com a maioria deles. Nilton Nogueira, Djalma Costalino, Silvio Mendes, Fernando José, chegou a ser prefeito de Salvador, era um grande narrador esportivo, e Silvio Mendes. Então veja quantos grandes narradores nós tivemos naquela época, não é isso mesmo? Grandes comentaristas, repórteres, muitos deles com condições de trabalhar, inclusive, em emissoras do sul do país, principalmente do Rio de Janeiro. E realmente essa época marcou muito na minha vida profissional e até hoje, né? Porque nós temos ainda grandes profissionais no rádio que realizam um trabalho muito importante. Mas a época que marcou, eu me lembro que tinha um grande resenheiro chamado França Teixeira, chegou a ser deputado federal, e França Teixeira também concorreu à prefeitura e ao cargo de governador, né, para ver como o rádio realmente tinha uma força muito grande nessa época. E França Teixeira era uma audiência extraordinária. Tudo que ele falava, não é, tinha repercussão, tinha ressonância. E foi um grande radialista, um grande comunicador que acabou deixando a comunicação por causa da política. Então, eu considero essa época
uma época muito importante, que foram 2 décadas, né, que eu alcancei. E uma delas eu vivi intensamente. A década de 70 e a década de 80. Mas isso não quer dizer que as décadas após essas também foram importantes. Sim, muito importantes, grandes profissionais. Você mesmo é um exemplo, grandes companheiros que nós temos na equipe dos Galácticos, não é? Essa época mesmo dos Galácticos, para mim, muito importante, onde a gente realmente passou a viver um momento diferente na comunicação. E graças a Zé Eduardo Bocão, viu? E ao nosso Márcio Martins. Eles realmente modificaram o jeito de fazer rádio, de fazer esporte, de fazer comunicação esportiva. Porque antes, eu me lembro bem, que quando terminava o jogo nos estádios, todos iam para o vestiário, não é? Os repórteres principalmente, para entrevistar os jogadores, os dirigentes, os árbitros, não é? E sempre se fazia a mesma coisa. Hoje se mudou totalmente isso. Quem apresentava a abertura da jornada era normalmente o narrador, não é? O encerramento da mesma forma, e não tinha torcedor participando pelo telefone, nem tampouco pelo WhatsApp, como acontece hoje. Então, a gente faz os programas esportivos, né, juntamente com o torcedor. E isso realmente foi muito bom para o rádio em termos de comunicação. E eu não posso esquecer e deixar de registrar que Zé Eduardo Bocão teve uma participação muito importante nessa comunicação esportiva. O nosso Márcio Martins, da mesma forma, já que eles ajudaram a modernizar o jeito de se comunicar em rádio. Ô Ivan, você citou França Teixeira e a audiência que ele tinha. Muitos me falam, e você pode confirmar se é verdade ou não, algo que aconteceu na Fonte Nova, na época, que ele disse que estava desabando. A Fonte Nova está desabando e aí pessoas morreram, salvo engano. Teve uma enorme confusão na Fonte Nova. Eu não me lembro o ano, não era nascido na época, mas eu sempre ouço essa história. Você poderia contar pra gente? Eu poderia. Eu não estava no rádio ainda, mas eu era ouvinte de rádio, não é? Eu ouvia as emissoras da capital e muito também as emissoras do sul, principalmente do Rio de Janeiro, a Rádio Globo do Rio, eu via bastante, até isso me motivou a gostar muito de futebol, não é? E na época, foi em 1972 que aconteceu, se eu não estou enganado, houve um torneio para a reinauguração do estádio da Fonte Nova, não é? Que tinha sido modernizado, porque antes a Fonte Nova só tinha um lance de arquibancadas, que é o lance inferior. E aí houve uma modernização com a condição da ferradura e do segundo lance de arquibancadas. E em 1972 houve um torneio incluindo Bahia, Vitória, Flamengo e Grêmio, no estádio da Fonte Nova. E por ocasião desses jogos, meu amigo, França Teixeira tinha uma audiência muito grande mesmo, dava eco no estádio. Eu acompanhei tudo pelo rádio, né? Lá em minha cidade, Valença. E acontece que realmente parece que estourou um dos refletores do estádio e França Teixeira, como tinha uma audiência muito grande, ele estava na transmissão, porque ele era narrador esportivo e era também resenheiro, muito mais resenheiro do que narrador. Ele mesmo dizia que ele preferia ser resenheiro do que narrador. E aí, naquele estouro do refletor, França Teixeira parece que disse, me parece que a Fonte Nova está desabando, né? Isso aí causou realmente um furor muito grande e muitas pessoas começaram a se jogar do nível superior para o nível inferior, né? Já pensou? Muita gente caindo e se jogando, houve muitas mortes, muitos feridos, e foi um momento realmente muito triste para o nosso futebol e para o nosso estado. Foi assim mais ou menos que aconteceu, segundo informações, porque a Fonte Nova não desabou, não é? Mas um refletor parece que realmente queimou e estourou. Os refletores eram novos, não é? E como estava pegando uma carga muito forte, era até normal acontecer um problema desses. Para você saber, né, a enorme audiência que tinha, por exemplo, o França Teixeira, que tinha um rádio naquela época. Hoje ainda tem muita audiência, mas comparado àquela época, né, é muito inferior. Temos que ser sinceros nesse aspecto também, que não tinha rede social, televisão era muito pouco, e o rádio era soberano. O rádio era a forma de o torcedor se comunicar, de ele saber sobre o futebol, aquele apaixonado. Ivanildo Fontes, vamos entrar um pouco mais assim, mais para cá, mais para perto de 2019, onde você já tinha se falado narrador, onde você já estava na Rádio Excelsior. Quais rádios, Ivanildo Fontes, você participou pós Rádio Excelsior da Bahia?
Olha, eu tenho muito tempo de Rádio Excelsior. Eu fiquei de 1977 ao ano 2000 diretamente na Rádio Excelsior, foi. E justamente na parte esportiva. Olha que antes disso, eu com 15 anos de Rádio Excelsior, aconteceu um fato incrível, né? Pedro Irujo, um grande empresário, que chegou a ser político, né? Pai do Luiz Pedro Irujo, que é um dos donos da Rádio Itapuã FM, onde a equipe dos Galácticos, né, participa, tinha adquirido a Rádio Sociedade e a TV Itapuã e a Itapuã FM. E aí transformou tudo. Né? Teve essa época que foi muito importante para o nosso rádio em termos de comunicação. Houve muita valorização dos profissionais. Ele realmente investiu pesado e tirou os principais profissionais das outras emissoras. E as outras emissoras que realmente eram fortes na época eram a Rádio Excelsior e a Rádio Sociedade, né? E os principais comunicadores foram contratados por ele para trabalhar na Rádio Sociedade. E também tinha uma rádio chamada Rádio Clube, né? Onde Francis Teixeira tinha a equipe esportiva com grandes profissionais. Vários foram também trabalhar na Rádio Sociedade da Bahia. E aí eu fui um deles, não é? Tanto é que Djalma Costa Lino, nosso colega, o narrador mais importante do Brasil, me abusa até hoje, a volta dos que não foram, né? Porque eu fui contratado, né, pelo Pedro Irujo para também fazer parte daquela equipe que tinha Nilton Nogueira, tinha Djalma Costa Lino, tinha Edson Almeida, tinha Chico Queiroz, Genilson Lavice, muita gente mesmo fazia parte dessa equipe de esporte lá da Rádio Sociedade e da TV Itapuã. E acontece que eu acertei, fui levado até Pedro Irujo pelo Nilton Nogueira, que era o chefe da equipe, pelo Djalma Costa Lino e pelo Cristóvão Rodrigues. E nós nos entendemos e eu disse, poxa, vou ter que deixar a Rádio Excelsior depois de 15 anos, né? E olha que eu tinha uma parceria muito forte com Marco Aurélio, que era o chefe da equipe, era meu compadre, né? Padrinho de meu filho, Fábio. E acontece que eu tive que tomar essa atitude, porque a proposta foi muito boa e irrecusável, né? E naquela época também eu já trabalhava como corretor de publicidade, aprendi isso com o Marco Aurélio também. E eu tinha muitos clientes, e eu disse, poxa, vai ser a minha grande chance, minha grande oportunidade. E acontece que eu fui para a Rádio Sociedade, como narrador esportivo. Só que houve um mal-entendido, junto com o departamento comercial, sobre os meus clientes e os parceiros que eu iria levar para lá. E diante disso, houve esse empecilho, que depois de 3 dias apresentando o bate-bola às 18 horas, com Djalma Costa Lino, Djalma era o âncora, eu também, não é? Eu acabei tomando uma atitude, revertendo tudo, dizendo que não dava para continuar, porque não tinha chegado a um acordo em relação, não é, aos meus clientes. Eu tinha acertado tudo em termos de salário. Entendi. Mas em relação aos comerciais, achava que era uma coisa normal e que poderia já estar tudo encaminhado. E não foi assim. E de repente, Marco Aurélio me chamou, não, você vai voltar. E aí me cobriu a proposta que eu tinha lá. E acontece que eu voltei para a Rádio Excelsior da Bahia e fiquei até o ano 2000. Foram 23 anos. E a partir daí, eu fui convidado a ir para a equipe Toque de Bola. Em 2000? Em 2000, no ano 2000, exatamente. Como aconteceu isso? Djalma Costa Lino, Silva Rocha e Paulo Cirqueira tinham saído da Rádio Sociedade. E eles resolveram montar uma equipe de esportes. E eles tiveram realmente uma coragem muito grande de ir para o FM, porque até então o futebol FM não tinha dado certo. Já tinha tido na Bandeirantes, que na época era a Rádio Bandeirantes FM, tinha tido na Rádio Itaparica, não é? E se eu não me engano, em outra emissora também, de FM. Mas não tinha dado certo, não é? Durou pouco. Mas a partir do ano 2000, não é? Com essa atitude, essa decisão desses três, Djalma Costa Lino, Paulo Siqueira e Silva Rocha, eles começaram a montar uma equipe de esportes, onde levaram grandes profissionais, não é? E também eu fui um dos convidados. E aí eu digo, poxa, como é que eu vou deixar a Rádio Excelsior depois de 23 anos? Seria realmente uma decisão muito corajosa. Mas acontece que as coisas, quando tem que acontecer, não tem jeito, não é isso mesmo? É. Eu me lembro muito bem que eu estava na Estrada do Coco, indo lá para a praia de Buraquinho, parei num daqueles postos de lojas de conveniências, né? E de repente encontro um amigo. E esse amigo, rapaz, batendo papo comigo, eu falei para ele, rapaz, estou numa dúvida aí, recebi uma proposta, e é uma proposta que está realmente balançando comigo. Eu não sei qual atitude eu devo tomar. Ele disse, rapaz, cavalo selado só passa uma vez. Você
deveria pegar essas chances. E aí eu fiquei com aquilo, né? Matutando na minha cabeça e realmente acabei tomando a decisão. Eu fui para a equipe Toque de Bola e outra coisa, numa rádio que antes não tinha tradição nenhuma de futebol, porque antes de se tornar metrópole, era a Rádio Cidade Franquia, de Mário Kertz, você lembra? E acontece que a partir daí, foi para lá a equipe de esporte Toque de Bola, não é? E eu fui com essa equipe onde ficamos 2 anos. E a partir daí deu tudo certo em relação ao futebol em FM. Você veja que hoje a maioria das emissoras de rádio que fazem futebol é de FM, né? Frequência modulada. Então, foi uma atitude realmente muito corajosa de minha parte. Aí houve esse ato entre 2000 e 2005, né? Porque quando eu saí da Rádio Excelsior, a direção, o chefe da equipe era Mário Freitas. E o presidente Padre Aderbal, né, ficou sentido com a minha saída, que eu me dava muito bem com ele. Ele está na Rádio Excelsior até hoje, já tem muitos anos lá. E quando eu fui me despedir dele, abracei ele, ele disse, olha, um dia você dá a volta para esta casa, que esta casa é sua, faz parte de sua vida. Eu digo, poxa, Padre Aderbal, tomara. E não é que deu certo. No ano 2005, eu fui convidado para fazer um programa diferente na Rádio Excelsior, que não tinha nada a ver com esporte, nem com futebol, não é? E acabei indo para a Rádio Excelsior da Bahia, onde estou até hoje. E o programa que eu fui fazer foi bolado pelo Roberto Coelho, que era o seguinte, o Amigão de Salvador, ou o Amigão do Torcedor, agora será o Amigão de Salvador. O programa se chamava Deixa Comigo Salvador. Entrava a minha vinheta quando eu digo, deixa comigo o torcedor amigo, né? Aí lá eu dizia, deixa comigo Salvador. Esse programa durou 5 anos, depois houve mudanças, né, na direção da Rádio Excelsior, e houve uma reformulação na programação, e esse programa acabou saindo do ar, e eu passei a fazer um outro programa, Entre Amigos, que faço até hoje, às 14 horas, na Rádio Excelsior da Bahia, que é uma emissora também que faz parte de minha vida. Se eu fosse computar, né, todo o tempo de Rádio Excelsior, se não houvesse aquele ato entre 2000 e 2005, seriam 42 anos de Rádio Excelsior da Bahia, né? Hoje eu tenho quase 39, cerca de 38 anos de Rádio Excelsior. Não é brinquedo, não. É muito tempo. Eu tenho 26 anos, né? Já vivi tanta coisa. Imagina você aí com 44 anos de rádio, né, Ivan? É muito tempo. Ô, Ivanildo Fontes, esse programa Entre Amigos, já que você entrou nesse assunto, a gente vai voltar a falar sobre esporte, sobre Itapuã FM, etc. Mas o Entre Amigos, né? Para muitas pessoas que estão lhe assistindo agora, eles conhecem o Ivanildo Fontes, amigão do torcedor, futebol, narrador, mas acredito que muitos também lhe conhecem no programa Entre Amigos da Rádio Excelsior. Mas para aquele que não conhece, Ivanildo, explica pra gente como é. É o seguinte, rapaz, eu fui fazer esse programa porque ele tem muito a ver com um clube que tem na Rádio Excelsior chamado Família Excelsior, onde quase 20 mil sócios, né, contribuem com a Rádio Excelsior da Bahia. E Padre Aderbal foi quem criou esse clube e tenho a maior paixão por ele. E aí, Padre Aderbal é uma pessoa que eu me relaciono muito bem. Ele é o diretor-presidente da Rádio Excelsior já há muitos anos. E aí ele diz, Vanildo, eu gostaria que você fizesse esse programa, tem muito a ver comigo e com a família Excelsior. E eu acabei topando, né? É um programa onde eu realizo entrevistas, não é? Entrevistas culturais, entrevistas religiosas, é um bate-papo de segunda a sexta às 14 horas, onde eu entrevisto artistas também, historiadores, pessoas ligadas a teatro, tá entendendo? Tem muito a ver com cultura e com religião. Eu me identifiquei com esse programa e, graças a Deus, já tem alguns anos que eu apresento e me sinto muito bem mesmo. É mais ou menos por aí, meu amigo Anderson. Você que é um católico fervoroso, né, Ivanildo Fontes? Aí eu volto para sua família. Isso vem da sua família ou vem da sua etapa na Rádio Excelsior da Bahia? Como começou? Olha, vem da minha família e vem de uma coincidência muito grande, porque eu costumo dizer que nada é por acaso. Eu me lembro que meu pai, o saudoso Ivan Almeida Fontes, ele costumava todas as 18 horas, eu ainda rapazinho em Valença, ligar o rádio na Rádio Excelsior da Bahia. Às 18 horas, como tem até hoje, a hora do Ângelus, não é? E meu pai ficava ali ouvindo, rapaz, ele sempre foi muito católico e muito religioso, minha mãe da mesma forma. E aí acontece que aquilo me chamou muito a atenção. E eu, às vezes, estava na rua, fazia questão de vir para casa naquele horário para acompanhar a hora do Ângelus da Rádio Excelsior da Bahia, que meu pai ouvia através de um rádio muito grande, né? Naquela época os rádios eram grandes. E isso marcou muito, não é isso mesmo? E olha que eu acho que teve até influência pela minha vinda para a Rádio Excelsior,
como eu costumo dizer, que tudo tem uma razão de ser e nada acontece por acaso. E minha mãe, por sua vez, muito católica até hoje, ela participa, inclusive, de um coral na Igreja Matriz de Valença, né, Sagrado Coração de Jesus, que chama-se Cantores de Cristo. E ela toca castanholas. Então veja que existe realmente uma correlação muito grande em relação à religião e à Rádio Excelsior da Bahia, que foi fundada por um frei alemão chamado Edelbrando, e depois foi adquirida pela Rádio Excelsior, ou pela Fundação do Avelar Brandão Vilela, pela Arquidiocese de Salvador. E eu vivi e vivo essas duas etapas da Rádio Excelsior. Antes da Arquidiocese, da Fundação do Avelar, e depois, não é? Entendi. E por isso a Rádio Excelsior tem uma programação muito voltada para a religião. Ivanildo Fontes, já chegando aí nos anos 2000, você sai da equipe Toque de Bola e vai para a Metrópole, para a equipe Os Campeões da Bola, ou qual era a equipe? Não, você está falando no ano 2000. Entre 2000 e 2002, 2005. Rapaz, quando nós deixamos a Metrópole, né, a Rádio Metrópole... Ah, Toque de Bola era na Metrópole. Era na Metrópole, nós tivemos 2 anos na Metrópole, não é? Sim. Depois nós fomos para a Rádio Itaparica, onde ficamos Isso, um ano. Ficamos um ano na Eu Itaparica. tinha na cabeça que Itaparica, que o Toque de Bola era em Itaparica. Ficamos um ano apenas na Itaparica. Depois nós fomos para a Transamérica, não é? Posteriormente para a Rádio Itapuã FM, quando se desfez a Toque de Bola. Não é? Os sócios se separaram, não é? Foi desfeita a Toque de Bola, e aí foi quando nós, eu, Silva Rocha e Paulo Cirqueira, fomos para a equipe de Márcio Martins e Zé Eduardo, a equipe dos Galácticos, onde nós estamos até hoje, há quase 12 anos, não é? Então, essa equipe realmente marcou muito também na minha vida profissional. Eu só tenho a agradecer a confiança deles, de Márcio Martins, que não vai ser chamado de chefe nem de comandante, gosta, né? Tampouco o nosso Eduardo. Eduardo também não gosta, não. Eu acho isso fantástico. Eu chamo eles de líderes, né? Porque eles são nossos parceiros, nossos colegas. Realmente não tem essas besteiras, né? Tem gente não. Faz questão de botar lá, comando! Quando eu falo isso, Eduardo já gosta de dar risada. Mas realmente os Galácticos vieram para marcar, não é? Uma coisa realmente fantástica que nos engrandece muito, porque os Galácticos são os melhores, não é? Esse apelido foi dado à equipe do Real Madrid, você lembra? Eu lembro. Quando só tinha extraterrestres, né? Por isso que a equipe foi apelidada de Os Galácticos. Você gosta, não gosta não? Ah, quem não gosta, né? Quando eu fui convidado, eu fiquei... Ah, caramba, para os Galácticos, que Márcio me convidou, eu falei isso aqui com ele. Aí ele perguntou, você tem interesse em cobrir o Vitória nos Galácticos? Eu falei, ô Márcio, eu tô desempregado, eu esperava o terceiro repórter me vir com Vitória nos Galácticos. Você tem que chamar, rapaz, não é pedir não. Mas é isso, Ivan. Eu costumo perguntar sempre aqui, perguntei ao Dito, ao Márcio, ao Nilson também, porque o nome do quadro é Prazer, Sou Galáctico, ou seja, você se apresenta dizendo que é galáctico. Mas eu pergunto sempre aqui para os personagens, e agora você, qual é a palavra, qual é o sentimento que você tem de fazer parte da equipe dos Galácticos, Ivanildo? Rapaz, é um prazer realmente extraordinário. Trabalhar com grandes profissionais, não é? Numa rádio de grande potência, né? Que é a Rádio Itapuã FM, e com essas feras aí, fazendo um rádio moderno, um rádio diferente. Eu, apesar do tempo que eu tenho de rádio, ter começado muito novinho, não é? Mas eu acompanhei todas as etapas e transformações do rádio. E realmente, Zé Eduardo e Márcio Martins, como eu disse antes, têm uma participação muito grande nisso. Eles transformaram, modernizaram, não é, o jeito de se comunicar em rádio. E eu tenho acompanhado esse tempo, porque a gente tem que acompanhar o tempo mesmo, principalmente em termos de comunicação. O rádio, nesse aspecto aí, é muito importante. Eu me lembro bem, quando do aparecimento da internet, né, e do aparelho de celular, diziam que o rádio ia acabar. E pelo contrário, quem mais saiu ganhando com isso foi o rádio. É o verdadeiro veículo de comunicação, é o companheiro do ser humano. Você pode ouvir rádio em qualquer lugar. Verdade, não é isso mesmo? Verdade. E eu realmente sou apaixonado pelo rádio. Eu tenho tudo e digo sempre que o rádio teve uma influência muito grande na minha vida e vida profissional também. Então, diante disso, eu só tenho a dizer que nós que fazemos parte desta equipe somos pessoas realmente felizes e realizadas. Eu gostaria de lembrar o nome de todos os nossos companheiros, não é?
trabalham juntos há alguns anos, é uma família, né? Há uma união muito grande, tem boa vontade, que é muito importante, e eu espero que continue assim. E nós só temos a agradecer aos ouvintes, que são os responsáveis pela nossa audiência, em primeiro lugar, já há muitos anos, né, em muitos horários, com o dobro de audiência da segunda colocada. Eu acho que realmente a nossa equipe é fantástica. Pois é, esse aí é o Ivanildo Fontes, que ainda não falou qual é o time do coração dele, né? Fluminense. Ivanildo, jogue aberto, Ivanildo. Qual o seu time do coração? Olha, Anderson, eu nunca escondi, né, quais são os meus times. Eu acho que, inclusive, todos os profissionais de imprensa que trabalham com esporte têm um time do coração. Sim. Como todos os árbitros de futebol. Tem um time, senão ele não ia gostar de futebol, não ia nunca ser árbitro, não é isso mesmo? Só que não é bom a gente ficar realmente se expondo e falando toda hora, porque futebol, como eu costumo dizer sempre, é uma paixão inexplicável, certo? As pessoas fazem, às vezes, inimizade por causa de futebol, por causa do time do coração das pessoas. A gente mesmo tem uma responsabilidade muito grande, que quando a gente elogia o Bahia, a gente é torcedor do Bahia e não é torcedor do Vitória, e vice-versa, não é isso mesmo? Uhum. A nossa profissão, a gente tem que emitir opinião, não é? Então, faz parte da profissão. Mas, eu, ainda rapazinho em Valença, meu pai colecionava uma revista chamada Revista Esportiva, né? E meu pai era torcedor do Flamengo e eu via muito a Rádio Globo do Rio, não é? Porque a Rádio Globo penetrava muito bem aqui no Nordeste. Tanto é que muitos torcedores que torcem para clubes do Nordeste torcem também para times do Rio de Janeiro e do sul do país. Então, meu pai era torcedor do Flamengo, ouvia muito a Rádio Globo, e eu, não sei como, passei a ser torcedor do Fluminense do Rio. É um time realmente que eu tenho simpatia. E aqui na Bahia também tem um clube, não é? Por quê? Porque na época era um clube que ganhava títulos e disputava competições realmente importantes. E tinha grandes jogadores. E tinha um jogador que marcava muito, que era de minha cidade, Valença, que era o jogador Adilson Paredão, goleiro do Galícia, não é? E eu tinha um colega, a gente jogava muito botão, futebol de botão, nós tínhamos um campo enorme, né? Que ele mesmo construiu, para a gente disputar torneio de futebol de botão lá em Valença. Até lembro o nome dele, era Eniel, que era filho do pastor Eniel, pastor de igreja batista lá da cidade de Valença. Então nós realizávamos torneios, né? Com taça e tudo. E o time dele era Galícia, ele era apaixonado pelo Galícia. Então, como tinha essa correlação, o Galícia bem, esse rapaz tinha um time do Galícia e era torcedor fanático do Galícia, não é isso mesmo? E ainda tinha um jogador chamado Adilson Paredão, grande goleiro, que era lá de Valença e era goleiro do Galícia. Então, eu tinha esses motivos para gostar e ter simpatia pelo Galícia. Para você ter ideia, até apresentei um programa na Rádio Excelsior da Bahia na década de 90, denominado Demolidor de Campeões. E em 1992, eu fui com o Galícia para a Galícia. Conhecemos a região que deu origem ao nome Galícia, não é? Foi um momento realmente muito marcante da minha vida, né? Estar lá cobrindo o Galícia nesta excursão curta de apenas 15 dias, onde o Galícia realizou 8 ou 9 jogos e ganhou todos, né? Nesta excursão que foi realizada por lá. Então, eu realmente aqui tenho simpatia pelo Galícia, não é? E tenho simpatia e gosto do Fluminense do Rio de Janeiro. Pois é, eu entrei nesse assunto justamente para falar com você sobre o programa Demolidor de Campeões, mas você já conversou com a gente sobre esse assunto. E para quem está achando que é mentira, viu, Ivanildo? Eu confirmo. Porque é engraçado como o Ivanildo Fontes sabe todos os jogadores que são no Fluminense, os jogos, os horários, tudo. Quando alguém erra, ele não. O jogo é quinta, não é quarta, não. O cara sabe tudo do Fluminense. Isso confirma para mim que eu tinha dúvida, viu, Van? Esse cara é Fluminense mesmo, rapaz. Mas agora eu confirmo para você que está assistindo e não conhece Ivanildo Fontes nos bastidores. Bom, nossa entrevista chegou ao final, foi muito bom conhecer parte da história do Ivanildo Fontes, porque são 42 anos de estrada, Ivanildo, contabilizando, né? Porque se começou em 75, seriam 44, mas houve o hiato. É aquilo que eu falo, né? Houve aquele hiato, então eu não considero, porque eu considero realmente esse período aí, são realmente 42 anos de profissão. É o Ricardo Santos, que fica nos bastidores aqui do BNews TV, tá com a gente sempre. E eu dou o crédito, eu gosto de dar o crédito para quem não aparece, né? Porque é tão importante quanto nós. Com né? certeza. Ivanildo Fontes, o amigão do torcedor, deixo com você a palavra aí pro torcedor. Deixa comigo, torcedor amigo. Não poderia encerrar, né, com
esse jargão ou bordão, né? Faz. Que a gente, do futebol, a gente que é narrador esportivo, que é comunicador, né, usa bastante. E realmente eu queria dizer que é muito importante um quadro desse, porque todos, né, gostam de contar a sua história, né? De que os torcedores conheçam um pouco da sua vida e da sua vida profissional. Para você ter ideia, eu já fui, inclusive, de televisão, não sei se você sabia, em 1992, passei no concurso do IDEB, né, como locutor esportivo, fui trabalhar na TV educativa. Mas fiquei pouco tempo lá, porque eu fui participar do concurso como narrador esportivo, ou seja, narrador de televisão. Só que lá tinha que fazer de tudo, não é isso mesmo? E aí estava atrapalhando o lado de rádio, que era para mim o principal, e aí eu tive que decidir e preferi continuar no rádio ao invés da televisão. Mas foi um período muito importante na minha vida profissional, onde eu aprendi muita coisa com o saudoso Antônio Sampaio, o Sérgio Zenzé e outros que também fizeram parte daquela equipe de esporte da TV educativa. Eu gostaria de agradecer a você, parabenizá-lo pelo quadro, não é isso mesmo? Eu ia ainda concluir dizendo que às vezes a gente está nas ruas, nos lugares, aí conversando, né? E as pessoas reconhecem a gente pela voz. Eu acho fantástico, porque quando é pela TV é mais fácil, está vendo a imagem, não é isso mesmo? Mas reconhecer pela voz, rapaz, eu estou nas ruas, nos lugares, e de vez em quando acontece isso. Eu estou falando, cara, você não é Ivanildo Fontes? Eu digo, como é que você sabe? Ah, pela voz, eu ouço essa voz. E isso realmente é uma coisa marcante, viu? Um grande abraço a todos vocês, parabéns e até a próxima, se Deus quiser. Deixa comigo, torcedor amigo. Ah, valeu, Ivanildo Fontes. Pessoal, esse é o nosso amigão do torcedor. Eu agradeço a você por estar até agora assistindo essa entrevista. Com certeza você achou muito bacana, porque foi assim, são histórias que nós gostamos de ouvir. Até eu que estou aqui perguntando para ele, estou olhando atentamente, né, para entender o que aconteceu na história do Ivanildo Fontes. Valeu, obrigado a você que esteve com a gente até agora, pela paciência e fidelidade. E eu digo de novo, curta esse vídeo, comente dizendo o que você achou e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, beleza? Até a próxima, se assim Deus quiser.